energia solar residencial, como funciona? Nossa aula vai se basear nessa palavrinha aqui, ó, funcionamento. Nós vamos entender o funcionamento da energia solar. E ela é baseada nesse desenho dessa casinha simpática aqui. Nós vamos analisar vários fatores nessa casa que fazem com que a energia solar funcione e possa reduzir a conta de luz à taxa mínima. O primeiro fator é o nosso amigo Sol. Ele é, né, digamos, um ator, né? Se a gente falar nesse sentido, um ator. Como que é o nome? Quando tem aquelas pessoas famosas na TV? Protagonista. O Sol é o nosso protagonista. Desculpem a brincadeira, mas faz todo sentido. É através da radiação solar que é produzida a energia elétrica que nós usamos em casa quando temos a instalação de energia solar em casa. Tá, então, o que nós podemos aprender a respeito do Sol que vai fazer toda a diferença na nossa produção de energia elétrica? A primeira coisa é que o Sol não fica o tempo todo brilhando. Então, nós temos, durante o dia, aproximadamente 12 horas de período luminoso que pode ser usado para a produção de energia elétrica através da luz do Sol. Só que, opa, desculpem, apareceu alguma coisa aqui que não devia. Só que essas 12 horas, acho que vocês já, com certeza já perceberam, a luminosidade, o Sol, ele não brilha da mesma maneira, ele varia ao longo do dia. Então, de manhã é mais friozinho, tem menos calor, a gente vai usar um termo aqui chamado de radiação. Então, de manhã eu tenho menos radiação, ao meio-dia eu tenho o máximo de radiação e quando cai a tarde vai diminuindo a radiação. Então, a produção de energia elétrica através da luz do Sol, ela começa pouquinho, depois ela aumenta e depois ela diminui ao longo do dia. Esse é o gráfico de produção de energia elétrica a partir da luz do Sol. Um outro ponto importante é que, aqui eu vou usar uma outra folhinha para a gente escrever, é importante a gente saber que a produção de energia ela também varia ao longo do ano. Então, se a gente pensar aqui num gráficozinho que representa aqui nessa seta aqui embaixo, os meses, né? Vamos pensar aqui em dezembro, quando a gente tem... A minha gatinha tá passando aqui, vocês não reparem não. Por favor. Aqui, dezembro, que a gente tem um verãozão, né? E depois vamos pensar aqui em julho, quando a gente tem inverno. E aqui nós vamos pensar na nossa produção de energia, né? Então, como que varia a produção de energia ao longo do ano? Quando eu tenho verão, eu tenho o máximo de produção de energia. Aí depois, quando eu passo aqui pelo meu outono, eu já diminuo. E quando eu chego no inverno, eu produzo menos ainda. Então, a minha produção de energia ao longo do ano, ela também varia. Então, eu tenho uma variação diária e eu tenho uma variação devido às estações do ano. Que mais que afeta a minha produção? Quais são os outros... ela está agitadinha hoje, está com energia. Que mais que afeta a minha produção de energia elétrica a partir da luz do Sol? Também fatores como chuva. A chuva também afeta. Ah, Laura, então quando chove não produz energia? Não, não é bem assim. A chuva faz com que produza menos energia. Vamos voltar lá para o nosso desenho? Então, se eu tenho nuvens aqui, também vai produzir menos energia, porque eu vou ter menos radiação do Sol incidindo nas minhas placas. Meu chegado, ela tá nervosa. Quando fica de noite, ela fica bem... com bastante energia, ela fica correndo para todo lado. Tudo de bom. Deixa eu me concentrar aqui. Então, quando eu tenho as nuvens, né, lá no céu, eu vou ter menos radiação caindo nas minhas placas. E essa quantidade menor de radiação faz com que produza menos energia. Não zera, produz menos.
Falei pra ele, e como então, Laura, que eu vou conseguir zerar minha conta de luz se muda tanto? Se muda por causa do dia, se muda por causa de que chove, se muda porque tá nublado, se muda porque é verão, porque é inverno. É aí que mora um bom cálculo de um bom projeto de energia solar, porque ele tem que levar em conta todos esses fatores para poder dimensionar um bom sistema. Para quê? Para que quando chegue no verão ele produza bastante e aquilo fique guardado para quando chegar no inverno você usar, ou quando tiver um dia que não tiver um sol a pico você possa usar. Por isso que é importante ter um bom projeto. Se você não tiver um bom projeto, todos esses fatores aqui vão atrapalhar a sua produção de energia. Beleza? Agora nós vamos falar de uma outra, vamos falar ator. Acho que é legal falar assim, aí fica mais fácil a gente entender. De um outro ator muito importante, é um outro protagonista da nossa produção de energia, que é o módulo fotovoltaico, que são esses retângulozinhos aqui, ó. Então, o que acontece no módulo fotovoltaico? Como que ele produz energia elétrica a partir do sol, afinal de contas? Aqui, ó, eu tirei uma fotinho. Eu vou colocar aqui nas quinas, ó, uma linhazinha vermelha para vocês entenderem. Essa daqui é uma célula fotovoltaica. Ó, um módulo fotovoltaico, ele é composto por um conjunto de células fotovoltaicas. Então, eu tenho várias células dessa daqui que eu coloquei aqui na quininha aqui, ó, para vocês enxergarem. Então, essa daqui é uma célula. Então, eu tenho várias células dessa ligada uma na outra, numa ligação série. Quer ver? Para vocês entenderem que é uma ligação série, pensa em roupas no varal. É como se eu tivesse uma roupa, o pregador grudado na outra roupa, grudado na outra roupa, grudado na outra roupa. Essa é uma ligação série. Então, tem uma célula ligada em outra célula, ligada em outra célula, ligada em outra célula. Quantas? Ó, em média, hoje, nós temos 144 células em um único módulo, em uma única placa. Entenderam? Então, uma placa é um conjunto de células. Beleza. Tá, mas e o que isso tem a ver com o Sol? Vamos lá ver. Então, ó, pensa que aquela radiação que vem do Sol é como se fosse um pacotinho de energia que veio a milhões de quilômetros, há muitos anos, percorrendo o espaço até chegar aqui na Terra. E quando ela chega aqui na Terra e ela bate na minha célula fotovoltaica, o que ela faz? Vamos entender. Mas para isso, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, que eu queria explicar para vocês um outro conceito. Como que a célula ela é construída? Ó, eu vou pegar aqui minha calculadora para a gente poder ter uma noção. Vamos pensar que para fazer essa calculadora é como se fosse um tijolão. Eu precisasse de um molde de ferro, sabe? Abraçando ela aqui. Então, o que eu coloco dentro desse molde aqui? O que eu ponho aqui dentro? Eu vou colocar silício, que é aquilo que tem lá na areia do mar, e eu vou colocar aqui algumas impurezas, que a gente chama de dopantes. E aí eu vou esquentar muito. Aí depois eu vou tirar o molde e eu vou ficar com um tijolo. Esse tijolo, esse bloco, que a gente chama de bloco policristalino, ele passa por uma máquina. E ele vai tirar aqui como se fosse pão-puma. Ele vai tirar umas fatias assim, ele vai tirando as fatias. E essa fatinha é bem fininha, como se fosse uma folha de papel. Essa fatinha bem fininha é justamente, olha aqui, ó, a célula. Pode ver, por isso que ela é retangular, ó. Ela é uma fatia desse tijolão, desse bloco. Mas ela não é azul não, tá? O azul é uma tinta. Então essa tinta aqui, ela ajuda a produzir energia elétrica mais fácil. É uma tinta de propósito para melhorar o desempenho da célula. Uma vez que foi aplicado a tinta nessa célula, que é feito lá do que nós falamos de silício e de alguns dopantes, ela está preparada para uma próxima fase. Mas vamos entender o que é esse silício, por que ele é tão importante. Ó, eu vou fazer um desenho aqui, mas não se assustem, tá? Vamos junto aqui que a gente vai captar essa ideia. A gente vai falar de uma tecnologia que é muito usada hoje na nossa vida moderna, que são os semicondutores. Não assustem com esse termo, não.
mas vocês o conhecem muito bem. Ó, por exemplo, aqui meu celular. Não sei se vocês viram, olharam em algum museu, que antes o celular era um tijolão, era uma coisa grande, não é? Pois é, agora, apesar desse daqui ser um pouco maior, mas ele é fino, tá vendo? Tá com uma capinha aqui. Vocês sabem o que eu tô falando, ele é fino, ele é estreito. Se você pegar um computador também, ele é bem fininho. Antigamente você tinha aqueles desktops grandes. O que fez com que essa tecnologia mudasse tanto? Foi os semicondutores. Porque através dos semicondutores é possível fazer as coisas cada vez mais pequenininhas. E esses semicondutores, que um deles, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar, o diodo, bem pequenininho, o diodinho, mas nesse caso aqui, com os semicondutores, você só enxerga ele com uma lupa. Ele usa uma tecnologia chamada de junção PN, e essa junção PN é a mesma tecnologia que é usada na célula para produzir eletricidade. Ó, junção é porque é um quadradinho grudado em outro quadradinho mesmo. Ó. Fez uma junção de um quadradinho no outro quadradinho. Esses quadradinhos aqui são feitos de quê? De silício. Que é aquilo que a gente havia falado. E aqui no meio desses silícios, a gente jogou uma sujeirinha. Vamos pensar que é sujeirinha, que são as impurezas. Como, por exemplo, boro, desculpa, ó, a tabela periódica, fósforo. E aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer que os elétrons, que é aqueles elementos que ficam em cima do átomo, lembra do átomo lá da escola? Próton, elétron, aquele elétron que fica circulando o átomo, que ele estava aqui grudado um no outro, na hora que tem a ação dessa impureza, ele faz com que esse elétron aqui fique meio soltinho, sabe? Sabe aquele prestes a cair, que só dá um peteleco ele cai? Pois então, esse elétron ele fica aqui, ó, à espera do peteleco. O que é o peteleco? O peteleco é a radiação que vem do Sol. A radiação que vem do Sol, ela bate nesse elétron que está aqui quase saindo e tira ele fora mesmo. E põe ele em movimento. Ó, então eu passo a ter, vou fazer o elétron com tracinho aqui para a gente saber. Isso daqui é o elétron, tá? Eu tenho um elétron em movimento. Mas o que seria esse elétron em movimento? Vamos aqui para uma outra folha, que é para a gente entender. Elétron em movimento. Um elétron em movimento ordenado, a gente chama isso de uma grandeza que vocês já devem ter ouvido falar. Uma grandeza elétrica chamada de corrente elétrica. Então, a minha corrente elétrica é esse elétron em movimento. Vocês concordam que para algo estar em movimento ele precisa de um caminho? Então, a gente vai pensar aqui em dois pontos. Ponto A e ponto B. E vamos dar uma referência aqui, ó. Pensa que aqui é o solo, tá? O ponto A está mais alto, o ponto B está mais baixo. Então, aqui é zero. Aqui no solo é zero, tá? E o meu ponto A, ele está a, sei lá, 10 metros de altura. Então, aqui é só a distância do solo até lá em cima. Para eu ir de A até B, eu preciso de um caminho, não preciso? Preciso. Então, nós vamos chamar esse caminho de fio. O fio vai ligar o ponto A até o ponto B. Ah, mas a gente não quer que não tenha nada aqui no meio. Nós vamos pôr alguma coisa aqui. Nós vamos pôr um chuveiro aqui no meio, ó. Então, aqui tem um chuveiro. Aí, o que vai acontecer? O meu elétron, ele vai sair do ponto A e vai ir até o ponto B, passando através desse chuveiro, fazendo o meu chuveiro funcionar. Percebem? Então, nesse fio aqui, o que está passando nele? Está passando a minha corrente elétrica. O símbolo de corrente elétrica é I. Então, ó, olha só, está passando a minha corrente elétrica aqui, ó, pelo fio. Mas para que o elétron possa sair daqui para cá, você viu? Está meio inclinadinho aqui, que se eu colocasse uma bolinha aqui, ela escorregaria. Não escorregaria? O elétron também, ele precisa de algo que o ajude a se movimentar. Esse algo que se ajude a se movimentar é chamado de DDP. Recebe esse nomezinho carinhoso, que nós conhecemos na elétrica como diferença de potencial elétrico. Esse significa DDP. É algo que vocês sabem o que é. Olha só. Isso daqui é a tensão elétrica. O símbolo da tensão elétrica é U.
E a unidade é volts. Você se lembra que o chuveiro é alimentado por 220 volts? Exato. Então, 220 volts é essa diferença aqui que ajuda o elétron a caminhar. Então, a gente, vamos falar assim, nessa observação que a gente fez, a gente aprendeu duas grandezas importantes: a corrente elétrica e tensão elétrica. Isso é importante, que nós vamos falar sobre ela agora. Vamos voltar lá para a nossa casinha e vamos ver como a gente vai usar isso. Opa, desculpa, nós estamos aqui na célula. Tá. Então, nós sabemos que a corrente elétrica é elétron em movimento e ela precisa de um fio para passar, lembra? Pois então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, cada negocinho desse aqui que quase não dá para enxergar da grossura de um fio de cabelo, é um fiozinho bem fininho que tem na célula, mas bem fininho mesmo, ó. Esse bem fininho, ele vai nesse mais grossinho, tá vendo? Ó, aqui também tem, ó, bem fininho, bem fininho, bem fininho e vai no grossinho, tá vendo? O que acontece? Aqui, ó, eu tenho uma corrente elétrica bem pequenininha. Aqui eu tenho uma corrente elétrica bem maior. Então, todos esses elétrons que estavam aqui andando todo solto, quando bateu a radiação solar, eles passaram a caminhar por esses fiozinhos e depois eles foram para um fio maior. Vocês estão vendo aqui, ó, que uma célula está ligada na outra? Então, as 144 células no plural, elas estão ligadas em série, uma na outra. Então, aquela corrente que era bem pequenininha ficou bem maior naquele único módulo fotovoltaico, naquele único painel. E quando eu chego aqui na casa, que eu tenho vários painéis, um ligado do lado do outro, o que acontece? A minha corrente elétrica, ela é enorme para atender aquilo que ela foi projetada para alimentar toda a casa. Entenderam? Mas, Laura, então toda a energia que é produzida aqui, ela vem aqui para casa? Não, não vem. Porque, infelizmente, existem perdas. A tecnologia ainda está em desenvolvimento. A eficiência desses módulos fotovoltaicos é da ordem de 20%. 80% é perdido. Ainda não é possível aproveitar totalmente. Entenderam? Legal, né? A gente aprendeu um pouquinho aqui como que acontece, então, esse efeito da radiação para produzir corrente elétrica. Mas existe um detalhe importante. Vou voltar lá. Vamos voltar lá. Existem dois tipos de corrente elétrica e de tensão. Existe a corrente elétrica contínua. Vamos pensar que aqui é o positivo e aqui é o negativo. Tá vendo? Contínuo, isso mesmo, tá indo reto aqui, ó. E existe a alternada, que, como o próprio nome já diz, ela varia. Ela passa pelo zero, passa pelo zero, passa pelo zero, passa pelo zero. Vamos pensar que aqui é tensão, tá? Vamos falar de tensão um pouquinho para a gente entender. Ó, aqui em cima eu tenho 110. Aqui embaixo eu também tenho 110. Opa, 110. 110, 110. O que acontece se eu somar esses dois? Dá o 220 volts. Então, na nossa casa, nós usamos alternada. Nós não usamos contínua. Aí que tá. Na hora que a célula produz energia, aqui, ó, ela produz a energia contínua. Ela não produz alternada, é contínua. Essa forma de transformação, ela é contínua. Tá. Então, se aqui está produzindo contínua, mas se dentro da casa, aqui no meu chuveiro, em todos os outros equipamentos, é alternada, o que eu faço? É aí que, ó, nós estamos saindo do ponto 1 e ponto 2. É aí que eu vou precisar desse equipamento eletrônico aqui, que veio para resolver esse problema, que é o inversor. Nesse caso aqui, nós temos o inversor string, que é um inversor de parede. Mas também existe o inversor que fica embaixo do módulo, que é o microinversor. Mas a ideia de funcionamento é a mesma. O que ele faz? Ele pega a corrente contínua ou a tensão contínua e transforma em alternada. Porque a gente precisa dos dois, né? A tensão, lembra que a tensão é a diferença de potencial elétrico. É o caminho ali que vai facilitar a passagem da corrente. Certo.
Então, o nosso amigo inversor, ele é muito importante. Através de uma eletrônica de potência, ele é capaz de mudar o que era contínuo para alternada. Perfeito. Uma vez mudado de contínua para alternada aqui no inversor, minha vida está resolvida? Eu já posso levar essa energia para dentro da casa? Não, não pode. Por quê? Porque você precisa proteger o seu sistema. Existem dois equipamentos de proteção, vamos dizer assim, duas caixas de proteção representadas por esse item 3. Nós temos o que nós chamamos de string box e nós temos o quadro AC. Dentro da string box, eu tenho uma chave seccionadora, é uma liga-desliga mesmo. O que essa chave faz? Ó, eu não consigo desligar o sol, certo? E quando eu tiver que fazer uma manutenção do sistema, como eu faço para desligar a parte de baixo? A parte de cima não dá. Os módulos sempre ficam funcionando. Mas a parte de baixo, daqui para baixo, como que eu faço para desligar para poder trabalhar? Eu desligo a chave seccionadora. E além da chave seccionadora, que cuida, a string box cuida da parte contínua. E o quadro AC cuida da parte alternada. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o DPS. O que faz o DPS? Dispositivo de proteção contra surtos atmosféricos. O DPS, só que esse daqui está do lado contínuo, cuidado. Existe diferença entre DPS de corrente contínua e DPS de corrente alternada. Esse DPS aqui, caso caia um surto vindo, raio direto não, porque raio direto quando bate estoura tudo, é indireto. Então, se vir aqui um raio indireto, ele joga para o aterramento da casa, e aí não queima nada, nenhum aparelho dentro da casa. Entenderam? Então, para isso que serve o DPS. Ele absorve aquele surto e manda para o terra. Tá. E no quadro AC, o que eu tenho? Eu vou ter um disjuntor. O que faz o disjuntor? O disjuntor, ele protege a parte alternada. Percebe aqui na parte contínua não tem disjuntor. O disjuntor é para a parte alternada. Depois eu volto para falar aqui do contínuo, um detalhe que é importante vocês saberem. Tá, então o disjuntor ele vai proteger o quê? Ele vai proteger cabo. Essa é a função do disjuntor. Ele protege os cabos e os equipamentos. Porque uma vez que atinge aquela corrente que ele foi projetada pelo projetista do sistema de energia solar, ele desarma. Então, se tiver algum problema, não vai danificar o equipamento, não vai derreter cabo. Por quê? Porque ele desliga. Além do disjuntor, o que nós temos? Nós temos outro DPS. Agora é o DPS de corrente alternada. Aconteceu o mesmo problema, veio algum surto de algum raio aqui nas placas. Ou mesmo que tenha vindo um surto aqui pela concessionária, por causa de manobra de transformador, é esse DPS aqui que vai jogar para o terra. Entenderam? Atenção, isso daqui é importante vocês saberem. Quando estiver sendo feita a instalação na casa de vocês, DPS de corrente alternada não é igual DPS de corrente contínua, são equipamentos diferentes. Se você trocar, eles não vão funcionar, e se cair um raio, vai queimar alguma coisa dentro da casa. É importante ter essa consciência. Beleza. Entendemos essa questão do DPS, do disjuntor do lado AC. Agora, importante. Mas, Laura, se aqui o disjuntor ele protege o lado AC, então quem vai proteger o lado de corrente contínua? O lado de corrente contínua, infelizmente, não tem nada que possa proteger. Não se choquem com isso, mas como posso explicar para vocês? O que diz a norma a respeito? Tanto a tensão como a corrente que são produzidas aqui pelos painéis, por exemplo, quando você tem os painéis todos ligados em série, a gente está falando da ordem de 400, 500 volts, né? Ela é facilmente confundida com um defeito. Então, você não consegue projetar um dispositivo de proteção que atue da mesma forma com o disjuntor, que se aumentar um pouquinho além de um determinado valor, desarme. Então, não tem como colocar aqui, por exemplo, um disjuntor na parte de corrente contínua. O que é usado aqui? É usado fusíveis. Mas esses fusíveis não estão aqui sempre. Lembra que eu falei para vocês que a ligação das placas elas são em série? Como se fosse uma roupa ligada em outra roupa, ligada em outra roupa, ligada em outra roupa? Com os pregadorzinhos?
Então, quando você tem todos os painéis ligados em série, não é necessário você ter um fusível, porque o fusível ele serve para proteger contra uma corrente que a gente chama de corrente reversa. Uma corrente que, em vez de ir para um caminho, vai para o caminho contrário, como se fosse um carro andando na contramão. Essa corrente reversa, ela só vai acontecer se você tiver, por exemplo, 2 varais de roupa, não um só, 2. Aí pode existir essa corrente reversa. Aí você usa o fusível. Se você tem um varal só, você não usa. Então, se você tem uma única linha de painéis ligados em série, você não usa. Se você tem duas em paralelo, que a gente fala, aí você precisa do fusível. Entenderam? Mas, novamente, o fusível é para proteger contra uma corrente reversa. Se caso algum módulo funcionar com uma corrente além do que deveria, não tem nada que desligue. A parte contínua não funciona dessa maneira. Esse é um dos pontos que eu converso um pouco sobre a diferença entre microinversor e inversor de parede. O inversor de parede, como está todo mundo ligado em série, ele não tem como controlar muita coisa, então ele não tem como pegar esses defeitos sutis. O microinversor não, como ele controla as placas individualmente, caso aconteça alguma mudança muito grande de parâmetro no funcionamento da placa, ele desliga. Então, essas diferença de tecnologia, ela é vista nas nuances. Mas aí isso envolve outros problemas, como fala naquele outro vídeo, né, que eu gravei explicando a diferença entre microinversor e inversor de parede. Aí tem questão de custo-benefício, que tem que ser levado em conta na hora de você escolher qual tecnologia usar. Certinho? Beleza, então vamos voltar para cá. Então nós já descobrimos que aqui no item 3, na verdade, nós estamos falando de 2 quadros, né, o corrente contínua e de corrente alternada. Ah, beleza. Então agora a minha corrente que foi produzida pelos painéis já foi transformada para corrente alternada, já passou pelos dispositivos de proteção, eu posso usar? Sim, você pode usar, isso mesmo. Você pode, essa energia que foi produzida, ela é injetada na rede da casa. Agora vamos pensar uma época que não é de pandemia, que as pessoas estão no trabalho, na escola, e em casa tem pouca gente. Que aparelhos, por exemplo, iriam usar essa energia que foi produzida? Um exemplo é a geladeira. A geladeira consumiria imediatamente a energia que foi produzida. Se tiver alguém na casa, também o ar-condicionado. Mas vocês se lembram que eu mencionei que um bom projetista de energia solar, ele produz a mais do que ele deveria, porque ele tem que guardar para aquelas condições em que ele não vai produzir, como à noite ou num dia chuvoso? Então, o que acontece com essa energia excedente? Essa energia excedente, que é esse amarelinho aqui, ó, ela vai ser computada, vamos dizer assim, ela vai ser medida por esse relógio aqui, que depois que é aprovada a instalação de energia solar na casa, que a gente fala que é homologada, esse relógio ele é trocado por um modelo bidirecional. Esse modelo bidirecional, ele mede nas duas direções. Então, ele tanto vai medir a energia injetada, aquela que você produziu a mais e guardou para a noite, como se fosse uma conta de banco, então entra um saldo positivo, quanto essa vermelhinha, que retorna, em que condições? À noite, por exemplo, quando você não está produzindo energia, que é a consumida. E aí, quando via a sua conta de luz, vem como se fosse um extrato mesmo de quem tem conta, quem tem energia solar instalada. A conta de luz parece um extrato. Tem várias linhas a mais do que a conta de luz normal, para que a pessoa possa ver quanto que ela injetou na rede, quanto que ela consumiu e quanto que vai ser a tarifa final dela. Entenderam? É bem interessante. Tá, em que condições eu vou consumir mais do que eu injeto? Por exemplo, dias de chuva, ou de repente, se você projetou o seu sistema para um ar-condicionado, mas aí você resolveu pôr ar-condicionado em todos os quartos da casa, aí o seu consumo foi maior do que você projetou, então você vai precisar consumir mais da concessionária de energia. Entenderam? Então isso é importante vocês saberem o que esse relógio faz. Ele mede nas duas direções. E essa energia que eu estou injetando aqui na rede, para onde ela vai? Será que ela volta lá para Itaipu? Opa, desculpa. Será que ela volta para Itaipu? Não, ela não volta para Itaipu. Ela vai aqui para sua linha de transmissão e ela provavelmente vai ser usada aqui no seu vizinho. Por quê? Porque a corrente ela gosta do caminho de menor impedância, ela não gosta de andar muito não, ela vai para onde é mais fácil. Então se o seu vizinho está precisando, a corrente vem para cá, ó.
E aí você ajuda a estabilizar o sistema da concessionária, diminuindo perdas, né? Porque você está gerando ali, já está dando para o seu vizinho, ele também usufrui um pouco da sua produção de energia sustentável, né? A gente pode dizer que sim, porque a gente está aproveitando da luz do sol. Existem outros fatores, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas você está produzindo energia limpa, né? Então, o que mais, pessoal, que eu queria ensinar para vocês aqui sobre, para alguns que já sabiam, relembrar, para quem não sabia, dar mais detalhes, né, e informar vocês de como funciona a energia solar na sua residência. Gostaria de falar aqui sobre o inversor. Imagina que acabou a energia. Será que você vai continuar produzindo? Vamos pensar aqui. O operador da concessionária de energia veio aqui e desligou a energia da concessionária. Aí você vai continuar tendo energia, já que tem sol e o seu sistema está produzindo? A resposta é não. No sistema on-grid, a norma exige, é a norma que exige, tá, pessoal? É a norma. Ela exige que aconteça um controle de anti-ilhamento, esse é o termo. E o que é esse controle de anti-ilhamento? É que caso o inversor perceba que a energia da concessionária, ele mede, a energia da concessionária foi desligada, o que ele vai fazer? Ele desliga também. Por quê? Porque ele não, tá vendo essa linha amarela? Ele não pode injetar energia aqui na rede. Porque se um funcionário está fazendo alguma manutenção aqui em cima no poste, e ele desligou e pensa que está desligado, e você vem e injeta aqui, isso não é seguro. Ele pensou que bloqueou a energia e não bloqueou nada. Tá vindo ali, você pode matar uma pessoa. Então é por isso que esse controle de anti-ilhamento é tão importante. No sistema on-grid, quando você injeta energia na concessionária, se a concessionária desliga, você desliga também. Essa é a diferença para o off-grid. Porque o off-grid, você é independente da concessionária, você não tem nada a ver com a concessionária, você esquece poste, você produz sua energia. Então, não importa o que está acontecendo com a concessionária. Só que não se esqueça, o sistema off-grid tem suas vantagens e desvantagens. Uma das principais desvantagens do off-grid é a bateria, o custo elevado da bateria, o custo elevado de manutenção, é da ordem de 4 vezes o sistema on-grid. Então, se você gastar 1.000 para instalar o on-grid, você vai gastar 4.000 para instalar o off-grid. Então, tudo isso tem que ser pesado na balança para poder ver o que é melhor para vocês. Certinho, pessoal? Aí ficou tudo bagunçado aqui dos meus riscos. Mas eu desejo sinceramente que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários para que eu possa responder depois, por gentileza.